Capítulo 4 – Erros e ascensões humanas. Começamos a subir os primeiros degraus das ascensões humanas. A atual maioria da humanidade vive e age inconscientemente, como um fantoche, manobrada por instintos, sem entender nada a respeito do porquê das coisas, sem compreender o que e por que faz, sem conhecer as reações às quais dá nascimento, sem saber as consequências dos próprios atos. Por esse conhecimento fundamental, que segundo a lógica mais elementar, deveria anteceder qualquer ação, o homem de nossos dias raramente se interessa, preferindo agir primeiro para depois compreender. Parece que os problemas do animal bastam para preencher a sua vida e saciá-lo. Talvez o homem comum se perca em meio a essas questões, cujo conteúdo deve parecer de complexidade espantosa para ele, que vive na periferia, na superfície, e não no centro, na profundidade. Para ele, apresenta-se contraditório o pensamento das filosofias, insuficiente o das religiões, desconexo o da história, faccioso e interessado o da política. Em face daqueles mais importantes, contudo mais simples e necessários problemas da vida, como, por exemplo, quem sou, de onde vim, para onde vou, por que vivo, por que sofro, o homem sente-se desnorteado e abandonado, porque o pensamento humano ainda não soube encontrar a síntese completa que lhe responda a tudo, e mesmo que tivesse sabido, ele conseguiria interpretá-la apenas de acordo com a sua relativa maturidade. O homem de nossos dias vive assim em uma espécie de resignação à ignorância, de adaptação à inconsciência, contentando-se em vegetar. Se isso pode ser uma dura contingência de sua evolução, é também uma triste aceitação e humilhante declaração de incompetência. Como se pode continuar a viver nesse estado? Só o involuído pode se contentar com essa condição. Podemos continuar a agir sem entendimento, mas isto somente à custa de suportar as dolorosas consequências dos inevitáveis erros e desastres dos quais estão cheios a vida individual e coletiva. Mas isso não significa absolutamente que falta uma diretiva aos acontecimentos humanos individuais e coletivos. Essa direção, porém, não pode ser revelada a inconscientes e, por isso, não é confiada ao homem, mas lhe será atribuída algum dia, quando ele houver conquistado conhecimento e sabedoria. A formação da nova civilização do espírito, do novo tipo humano do terceiro milênio, significa a conquista de um novo e imenso domínio, com o controle exato das diretivas da vida em nosso planeta. Não se trata de revolução social, exterior e formal, mas sim de maturação biológica, profunda e íntima. Os enquadramentos políticos nacionais e internacionais poderão ajudar, porém, o que decide acima deles é a formação do novo tipo de homem, cuja sabedoria e maturação evolutiva permitirão finalmente que as forças da lei, em vez de serem obrigadas a dominá-lo por meio dos fios de seus instintos e das respectivas reações,
como se torna necessário fazer com os inconscientes, possam lhe revelar o segredo da sua própria estrutura e lhe confiar a função de dirigir a vida no ambiente terrestre. Embora participe de um imenso organismo, o homem atual acredita que está sozinho no caos. Involuído e, portanto, insensível, inconsciente e ignorante, ele vê a desordem da superfície em que vive, sem suspeitar a ordem presente nas causas, no interior das coisas. Enquanto evolui, o homem deve aprender a se tornar cidadão dessa pátria maior, o universo, um colaborador consciente desse grande organismo, harmonizando-se com todos os fenômenos e criaturas irmãs, com seus semelhantes, com as forças da lei. A felicidade e o paraíso consistem exatamente nessa harmonização. Semeando como fazemos em ignorância e rebelião, só podemos colher sofrimento e dor. Semeando em sabedoria e harmonia, colheremos felicidade e paz. Isso significa civilizar-se a sério e não apenas aprender a construir máquinas cuja utilização sabemos que não servem depois para o trabalho. Em todo o campo, seja ele político, social, científico, filosófico ou moral, torna-se necessário passar do sistema caótico ao sistema orgânico. O sistema do universo é perfeito, imperfeitos somos nós, porque não sabemos nos mover nele. O sistema do universo contém a possibilidade de toda a nossa felicidade. Dele, no entanto, devido à nossa inconsciência, sabemos extrair apenas dor. A culpa é do homem e não de Deus. Pode-se eliminar a dor, que, aliás, conforme a sabedoria divina, foi feita para ser eliminada. Mas, para chegar a esse ponto, torna-se necessário compreender. O universo funciona como um instrumento musical, do qual se pode tirar música divina, alegria infinita. Mas para isso é preciso saber tocá-lo. Que músicas podemos tocar se arrebentamos as cordas e seguimos às cegas? Então culpamos o instrumento, alegando que ele toca mal, e não a nossa animalidade, que não sabe tocá-lo. Quem insiste nesta direção age contra si mesmo, pois tocando cada vez pior, vai cada vez mais se enganando e se divorciando da ordem, colhendo sempre maior quantidade de dor. A lei faz o que pode para nos salvar, e de fato nos salva, apesar de todos os nossos erros e dores. Somos livres, mas devemos aprender, ainda que através de enganos e sofrimentos, a fim de compreendermos, pois somos destinados a empunhar as rédeas do comando e algum dia, após trabalhosamente conquistar a sabedoria, poderemos e deveremos empunhá-las. Ao sábio que se harmoniza com a vontade de Deus, sabendo se adequar a ela, a lei manifesta-se como ajuda amorosa e espontânea, música plena de bondade, proteção e providência. Ao inconsciente, porém, que se rebela e, seguindo Lúcifer, substitui pela sua própria vontade a vontade de Deus, ela se manifesta como uma prisão de ferro, na qual o prisioneiro se agita. Quanto mais o indivíduo recalcitra e se debate, mais a corrente magoa e mais se estreitam os nós.
Ele pode até tentar bater com a sua cabeça nas grades invisíveis, mas somente conseguirá quebrar a própria cabeça, enquanto as grades continuarão imóveis e intactas. Para resolver os problemas, o caminho não é a violência e a imposição, mas sim a harmonia e a obediência. Basta haver compreendido isto para colocar de lado todas aquelas concepções das quais habitualmente se vive. O homem crê com muita simplicidade que pode impunemente praticar o mal. Não, a impunidade é uma ilusão, filha apenas da ignorância humana. A mentira é um feitiço que se volta contra o feiticeiro. O mal não traz vantagem e a mentira acaba por enganar o próprio mentiroso que a diz. Quem rouba será roubado, quem mata será morto, quem engana será enganado, quem odeia será odiado. A lei quer assim. Essa é a estrutura do sistema regulador do universo. Trata-se de um organismo de forças inteligentes, poderosas, invisíveis, onipresentes, indestrutíveis. O homem nada pode contra elas, e por mais que se agite, toda a sua revolta transforma-se em dor. Ele deve compreender que não pode conseguir a expansão que o espera à custa do dano alheio, aliás, do próprio dano. O homem crê na usurpação, na estabilidade dos desequilíbrios, e a lei o deixa à vontade. Porém, depois, para que ele aprenda, ela o faz pagar com o sofrimento e assim o reconduz inexoravelmente à justiça e ao equilíbrio. O involuído, na sua ignorância, julga que domina, no entanto, ao contrário, obedece sempre. A lei, bem mais sábia do que ele, não lhe permite senão a prática de violações e erros úteis para a sua dolorosa experiência. O espírito de rebelião, filho de Lúcifer, está no lado baixo e involuído da vida, enquanto o espírito de obediência e harmonia encontra-se no lado alto e evoluído. A evolução é justamente o processo de reordenamento e harmonização, cuja atuação se dá através da fadiga e da dor, que são a substância da redenção. As massas humanas, vastas como o oceano, vão à deriva na ignorância dessas verdades elementares e caem vítimas das próprias ilusões. A realidade é bem diferente daquilo que geralmente se imagina. Quem rouba crê enriquecer, mas empobrece. Quem mata não prolonga a sua vida, mas sim morre. Quem engana, engana a si mesmo. Quem odeia, odeia a si mesmo. Quem for injustamente roubado, receberá compensação. Quem for morto injustamente, ressuscitará em alegria. Quem é honesto e de boa fé, verá a verdade, mesmo que tenha sido enganado. Quem ama será amado, apesar de hoje ser odiado. A chave da felicidade não está na força ou na astúcia, mas sim na justiça e no mérito. No mundo reina a dor, porque o homem, em vez de seguir a ordem divina, é um rebelde seguidor de Satanás. A causa não está em Deus, mas sim no homem. Trata-se, portanto, de uma realidade bem diferente
da tão falada seleção do mais forte. Embora essa realidade do mais forte apareça na superfície, existe, porém, na profundidade, uma lei biológica muito diferente, segundo a qual quem transgride paga. E a humanidade paga, porque é filha de seus erros milenares. Se olharmos, porém, a outra face da dor, ela nos revelará o seu poder criador e curativo, seu outro aspecto escondido, onde está escrito alegria. A lei é boa e, se merecermos, ela nos ajuda a pagar e sanar tudo, tornando possível para nós transformarmos o mal em bem, a perda em ganho, a dor em felicidade. A bondade de Deus nos permite a redenção, cujo significado é subir de novo, através de provas, a escada da evolução, cujos degraus descemos. Este aspecto transforma também outras concepções das quais habitualmente se vive. Então, a posse dos bens, que envolve também, como já mencionamos, a propriedade pela qual tanto se luta, já não é um meio de gozo, mas sim um instrumento de trabalho. O princípio de função e missão substitui o princípio de egoísmo. Nascemos e morremos nus. Durante a viagem da vida, os bens vão e vêm, fazendo que a riqueza circule de mão em mão e pertença a todos, num sistema de trocas que evita a diminuição dela. Não há posse ou estabilidade garantida. Tudo não passa de usufruto, de cessão temporária, que uma crise, um furto ou a morte podem a qualquer momento tirar. Tudo é mero empréstimo, que nos é dado a título de instrumento de experimentação e trabalho na terra, de aquisição de qualidades na arena da vida. Tudo é administrado pelo homem apenas como meio para ele se construir a si mesmo, e não para o seu gozo. E, de fato, a riqueza, como estabilidade, é, do ponto de vista hedonístico, um mal, e do ponto de vista jurídico, uma impotência. Portanto, conceber egoisticamente a riqueza, como faz o homem moderno, não obstante todos os coletivismos em moda, constitui um erro biológico. Não somente a propriedade, mas também a própria autoridade e toda a atividade social devem ser concebidas coletivamente, como função social, e não egoisticamente, como meios individuais. Todo exercício, atividade, posse e domínio deve ser encarado como missão. Por mais que procuremos nos isolar para fruir dos bens, a vida é unitária. Não podemos impedir que sejamos todos irmãos, pois nela tudo é intercomunicante e comum, apesar de todas as nossas barreiras protetoras e divisórias. Os bens são simples ferramentas e nada mais. Uma vez aprendido o ofício, eles são entregues a outros aprendizes. Quem procura enriquecer somente para si e para seu gozo, não se encontra no caminho certo e se tornará um perpétuo escravo do seu tesouro, ficando condenado ao terror de perdê-lo. A verdadeira conquista não se dirige às coisas, mas sim às forças que as geram e as movem. Pobres ladrões arrivistas,
pobres invejosos do fácil e rápido sucesso. Ao invés de ficarem ricos, quão pobres vocês se tornaram! Quão grande foi a derrota de vocês que triunfaram assim! Quão grande foi a perda dos que venceram desse modo! Sem esse inusitado conceito da vida, sem essa subversão completa das ilusões do mundo, não se pode imaginar uma civilização nova. Tão lógico, tão simples, tão natural. Nesta nova civilização, deverá desaparecer a distinção entre valores aparentes e valores reais, chaga de nossa humanidade. Serão levadas em conta as qualidades. O que importa é ser e não possuir ou aparentar. Somente o que se é de fato possui a causa, tem o germe das coisas, domina a potência e o modelo para reconstruí-las ao infinito. Não há outro caminho para a posse no mutável transformismo universal, senão o domínio sobre as forças genéticas do fenômeno. Na posse das capacidades intrínsecas, o ser encontra, afinal, em meio a tanta avidez de furto e precariedade de toda a posição social, o indestrutível. O homem do futuro, mais adiantado, saberá não apenas dar mais valor ao que não se rouba e não se destrói, mas também muito menos importância ao que se pode perder. Ele irá se prender mais à potência intrínseca, geratriz e reguladora de tudo, do que às suas efêmeras manifestações exteriores. O evoluído não se amedronta nas horas escuras da desordem, pois está prevenido e preparado. Assim, enquanto os acomodatícios são atingidos pelo golpe vindo das baixas camadas sociais, ele aceita esta reação como uma enérgica varredura da sujeira na casa da vida, continuando imperturbável porque já encontrou e possui o indestrutível. Os nós humanos, assim como se fazem, também se desfazem. Toda riqueza e poder, assim como foram conquistados, também podem ser perdidos. O que tem princípio, justamente por isso, há de ter fim. Tudo o que nasce deve morrer. Apenas o eterno não tem fim. Somente o que não nasce vive para sempre. Só o involuído pode acreditar no contrário. Nada temos de eterno senão o espírito, dotado das qualidades que, vivendo, imprimimos no feixe de forças de nosso destino, postas em movimento por nós. Os fatos de nosso tempo demonstram quão involuída é a humanidade atual e quanta sabedoria diretiva lhe falta. Resolveu-se numa destruição medonha todo o progresso mecânico, fruto da ciência do nosso século e vitória de nossa civilização. A soberba técnica, conquista e louvor de nossos dias, foi entendida como fim e não como meio. A sabedoria do espírito não lhe serviu de guia. Sem direção, a máquina, ao invés de construir, destruiu. Faltou-lhe sabedoria. Não predominaram para seu uso os valores morais, hierarquicamente superiores. O homem subverteu a ordem natural e paga por isso. O materialismo moralmente destruidor atingiu desse modo sua última fase, a realização concreta. A negação, iniciando por negar o espírito, atingiu a matéria. O ateísmo nietzscheano deu o seu fruto.
A superprodução industrial, ao invés de trazer abundância, levou à miséria, espantosa nêmesis, consequência lógica das forças incluídas no sistema. A moderna civilização mecânica é levada à destruição total pela sua orientação espiritual negativa. Os imponderáveis que ela negou e que, por negá-los, moveu em sentido negativo, passaram agora a amarrá-la, prendê-la e segui-la, não podendo ser parados, senão após haverem esgotado o próprio impulso. Só mais tarde, com homens mais evoluídos, surgirá das cinzas do mundo atual a sua reconstrução, melhor e posta bem mais no alto. Os destruidores modernos serão excluídos do futuro, pois o porvir pertence aos reconstrutores. Está passando a hora dos destruidores, que serão expulsos da vida do mundo. Nossa miséria será como um deserto, mas constituirá também um terreno limpo para uma reconstrução maior e melhor. Esse deserto atrai as potências inexauríveis da vida. Jamais como na profundeza da destruição a vida se renova tanto, jamais como no abismo da necessidade o poder criador de Deus manifesta-se tanto. Na necessidade dolorosa surge redentora para seus filhos a providência do Pai. Assim a vida caminha sem cessar. Por mais que o homem procure cristalizar suas posições através de laços jurídicos, estabilizar suas conquistas por meio de convenções sociais públicas e privadas, fixar seu estado em instituições e formas definitivas, a evolução não pode parar e assim faz que a cada nova maturação o conteúdo anterior, tendo crescido, não se encontre à vontade na velha casca e venha a rompê-la para formar uma nova casca mais ampla. Há uma constante necessidade de formas para se definirem as posições. Toda forma, porém, embora sendo inicialmente uma cômoda habitação, torna-se prisão mais tarde. Assim, é necessário também a contínua destruição e reconstrução da forma, único meio para poder conciliar o imperativo de progresso e crescimento imposto pela evolução com a necessidade de abrigar a substância numa nova forma, capaz de exprimir exatamente as características atingidas em cada nova maturação evolutiva. Não só nesse caso, mas em toda a vida, verifica-se a luta entre forma e substância. De um lado, imóvel e com o objetivo de se definir, está a forma. De outro lado, fluida e tendo por finalidade a evolução, está a substância, sendo que a forma, pelo fato de constituir um invólucro, é continuamente despedaçada pela pressão interna da substância. Exatamente desse contraste de funções opostas e necessárias nasce a instabilidade de todas as formas da substância, a caducidade dos corpos da vida. As formas constituem apenas etapas no caminho da evolução, paradas nas quais cada fase se define e se exprime. Mais tarde, essa roupa não serve mais, pois o corpo cresceu. Torna-se necessário, então, rasgá-la e fazer outra mais ampla, adequada à nova medida.
Assim como as revoluções destroem as instituições e as leis para dar lugar a novas construções jurídicas e estruturas sociais, a morte também destrói os corpos para que a vida possa fazer outros melhores, mas de acordo com o novo grau de evolução atingido. O caminho evolutivo é fatal. Hoje, o mundo é o campo de batalha entre o princípio da força, disciplinado e estabilizado em formas jurídicas, e o superior princípio da justiça. O homem do tipo comum, civilizado, cresceu e está para se tornar um homem do tipo evoluído. As velhas instituições, tão adaptadas antes à sua natureza, estão para se tornar a prisão na qual ele, sentindo-se oprimido, irá se agitar e procurar arrebentá-la, a fim de fazer para si uma casa mais vasta e proporcionada. Nossa fase não é de estase, mas sim de progresso e criação. A destruição precede a reconstrução, sendo ambos momentos sucessivos e necessários do processo evolutivo. Assim como os reconstrutores, os destruidores também exercem uma função biológica, cada um em seu respectivo posto. Fazendo o seu trabalho, os destruidores julgam-se donos da situação e se iludem, supondo que podem então fazer a evolução parar de progredir em seu plano. Porém, uma vez superada tal fase, eis que eles, simples instrumentos da lei, após esgotarem a sua função, de acordo com a sua capacidade, são postos de lado. Antes, sua qualidade era a ignorância. Agora, a ilusão é a sua natural herança. A evolução que eles não compreendem vai-lhes no encalço e os agarra. Então, por mais que se agarrem às posições, não podem mantê-las. Assim, as revoluções devoram seus próprios homens. Depois, a vida, fatalmente, impõe a reconstrução e, para isto, escolhe um tipo biológico diferente, adequado a esta função, do mesmo modo como fizera para o trabalho de destruição. Assim, os inimigos que se digladiam, bem como os rivais que se odeiam, são, na essência, companheiros de trabalho, que se confraternizam sem ter conhecimento disto na mesma obra de progresso, na qual, embora ignorem uns aos outros, trabalham nas sucessivas fases. O próprio antagonismo existente entre eles cifra-se apenas na instintiva e inconsciente necessidade de exercer ao máximo a própria função, condição pela qual são impelidos até a rivalidade e ao ciúme do trabalho. Somos todos, cada um em seu posto, executores da lei e servos de Deus. A ascensão evolutiva não pode parar. As massas não sentem a proximidade dos tempos futuros. Assistimos hoje, de fato, a um desnorteamento da história, como nos tempos de Cristo. Podemos repetir com Virgílio, abre aspas, a ordem maior nasce da renovação dos séculos, fecha aspas. O futuro pertence à nova geração de homens de tipo biológico mais elevado. É inútil, em meio aos progressos, retardarmos os passos no mundo velho. A ignorância, o egoísmo e a preguiça não podem fazer a vida parar.
A lei de progresso esmagará todas as resistências, porque ela é também poder de expansão divino, princípio central do universo. Foi assim que a história caminhou ao longo dos tempos, ascendendo passo a passo, sendo normal nela a realização progressiva dos ideais, sempre utópicos inicialmente. Desse modo, da potência íntima do sêmen desabrocham novas formas de vida. O novo já vibra no ar, no estado fluido e incorpóreo de vibração, de dinamismo, que é a causa das formas, estando pronto para encontrar o corpo no qual se fixe e se defina. Este tipo biológico mais evoluído, dotado de uma consciência nova, deverá formar a classe dirigente. Depois do desenvolvimento mecânico, que termina pela obra de destruição, deve acontecer um proporcional desenvolvimento espiritual, que torne os seus resultados utilizáveis em obras construtivas. Os equilíbrios da vida e a lógica do progresso impõem que, uma vez fabricado o instrumento para o domínio material do mundo, seja produzida também a consciência diretora capaz de empregar utilmente esse instrumento. Isso porque, na vida, nenhum passo é inútil, nada se desperdiça, e tudo tende organicamente para um objetivo determinado. Somente assim o progresso técnico não terá sido inútil. Somente assim o homem poderá alcançar, como ele espera, o domínio não só mecânico e material, mas também inteligente e completo do planeta. Para dominar a sério, é necessário um princípio de ordem central e diretivo, que não pode estar senão no espírito. Somente o espírito pode conferir caráter de organicidade ao conhecimento científico e à potência técnica. A característica fundamental da nova civilização será a afirmação de ordem. Partindo do conhecimento da lei e da consciência da ordem divina em todas as coisas, a humanidade chegará a uma nova e mais completa harmonização entre os atos da vida e seus respectivos princípios, alcançando com isso uma superação maior da dor e uma aproximação mais estreita da felicidade. Assim, renovadas e disciplinadas interiormente, as formas de vida individuais e sociais irão se transformar e a existência assumirá um novo significado. As atuais distinções carecerão de sentido amanhã. O verdadeiro chefe de todas as revoluções e de todos os poderes é a lei de Deus, que manobra os líderes, permitindo que eles mandem apenas enquanto obedecem às leis do progresso, que são a vontade de Deus. Tendo em vista os objetivos da evolução humana, a lei estabelece as posições e distribui as funções, humilhando os grandes e exaltando os humildes aos postos de comando, para depois devolver a todos conforme a justiça, distribuindo honras aos que cumpriram a missão e relegando como refúgio da vida os que não a cumpriram. O que interessa é a ascensão de todos. É dela que somos ao mesmo tempo escravos e senhores. Embora quase todos, em seu egoístico isolacionismo, queiram que as coisas girem em torno de si mesmos, toda a ação nossa é função coletiva e toda a vida é missão.
Como sempre, a luta se trava também hoje em dia entre o velho e o novo. O velho acomoda-se entre as gigantescas construções do passado, mas tem contra si as leis da vida. Mas já não terão elas nos ensinado todos os dias a superação do passado? Será que não vemos todos os dias, em estrita observância do progresso da vida, os jovens substituírem os velhos em suas posições? Isso acontece entre as plantas e os animais, assim como entre os homens. Não se pode resistir a essa vontade de renovação. A vida não pode existir senão na forma de ascensão, como um meio para caminhar cada vez mais em direção ao divino centro do universo. Trata-se de fatores imponderáveis que, embora os neguemos e deles nos riamos, nos arrastam e temos de seguir. A vida pertence a quem sobe e não a quem para ou desce. O futuro está sempre mais em cima. A vida é feita de uma contínua construção, embora deva atravessar a destruição. O universo é uma função imensa e perfeita, que, dirigida pelo pensamento de Deus, é movida por forças titânicas e imponderáveis, sempre presentes e ativas em toda a parte. Tudo nele está regulado e previsto, resolvendo-se em ascensão. Final do capítulo 4.